Olá, hoje nós vamos falar especialmente para os servidores públicos e servidores da área meio do governo do estado, mas também questões que atingem a todo o serviço público aqui no nosso estado, porque nós vamos falar de reposicionamento salarial, de carreiras, vamos falar aí da realidade e do futuro, né, envolvendo todas as questões tecnológicas que já estão acontecendo e virão. Então, hoje o nosso bate-papo é com o presidente do SINPAG, o Sindicato dos Profissionais de Área Meio do Governo do Estado, Antônio Wagner. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse Obrigado. bate-papo. Obrigado, Lídice. Obrigado ao RD News, ao jornalista Romilson, a todos aqui do RD News que nos proporciona esse espaço, um espaço bacana. A gente sabe o quanto o site é reconhecido, então eu agradeço o espaço para a gente dialogar sobre serviço público. Bom, antes da gente citar aí questões assim, digamos que até se preocupam, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho como é que foi aí a corrida, né? No fim de semana houve aí o Dia do Servidor e vocês tiveram uma corrida, foram um dos patrocinadores. Como é que foi esse evento? Foi muito bom. Primeiro, parabenizar todos os servidores públicos pelo nosso dia, que foi agora, no dia 28 de outubro. Nós temos sim o que comemorar. As pessoas perguntam, tem o que comemorar? Não tem o que comemorar? Eu acho que nós temos que comemorar. O serviço público resiste, o serviço público é tão importante para a sociedade, é isso que a gente quer trazer. A corrida do servidor teve essa finalidade, viu, Lídice? Trazer a sociedade para falar um pouco sobre servidor público. Então, é a corrida do servidor público. Existem corrida de tantas agremiações, de tantas instituições, e a gente buscou fazer isso também. Então, parabenizar o Valde Carlos, que é um analista, educador físico da nossa carreira, que organizou essa corrida, já é um conhecido trabalhador dessa área de esportes. Foi uma corrida muito bacana, teve uma amplitude bem considerável, quase 1.000 corredores, e olha que tiveram 2, 3 corridas no dia anterior, corrida do SES, corrida não sei mais de quem. Então, saiu ali da frente da Assembleia Legislativa, premiações muito bacanas. Nós tivemos, inclusive, um colega da carreira, 2 colegas da carreira que foram premiados lá, o Maxwell, em terceiro lugar, entre os servidores, e a Daniele Ciuta também, que ficou em primeiro lugar na faixa etária dela. Então, foi uma corrida muito importante, que ano que vem a gente quer ampliá-la. A gente quer que outros sindicatos entendam a importância dela. Nós tivemos aí o Sintap, o Sintesmate, o Simprotec, se eu não me engano, que também foram patrocinadores. A gente quer que outros sindicatos também entendam a importância de trazer essa corrida, fazer dessa corrida um marco no calendário de corrida de Mato Grosso, porque a gente traz o debate para o servidor público, a gente traz os holofotes para o servidor público de uma maneira positiva, de uma maneira que busca o esporte, a qualidade de vida. Então é isso que a gente quer. E ano que vem ampliá-la, inclusive com uma premiação bem significativa para o servidor que for o primeiro colocado entre homens e mulheres. Bom, então fica a dica, já anote aí, fique de Começa a olho, né? treinar, Já começa a começa a treinar já. treinar desde Talvez venha uma agora. moto aí de premiação, hein? Nossa, que bacana, hein? Bom, só para as pessoas se situarem, quais são aí as áreas, né, as especialidades que estão dentro aí dessa, né, dessa área meio do governo do estado? Porque muita gente às vezes ouve, né, área meio, área instrumental, mas vocês têm especialidades importantes, né? Sim, área Antônio Wagner? meio, Lídice, para quem está em casa, quem está nos assistindo, é uma área sistêmica. Área meio não é um nome que corresponde à importância estratégica da carreira, inclusive. Inclusive, é uma das coisas que a gente quer transformar e reposicionar nesse trabalho que nós entregamos para o governo, que inclusive é um trabalho técnico bastante denso, que nós fizemos nesses 6 meses de gestão que eu estou à frente, eu e a nossa diretoria estamos à frente do SINPAG. A área meio é uma área sistêmica. E quando se fala área sistêmica, as pessoas também não entendem mais ainda. Mas é que existem sistemas que regem a administração pública. Sistema de gestão pública, sistema de orçamento, o sistema de tecnologia da informação, o sistema contábil que organiza toda a parte contábil das secretarias. Então, em todos esses sistemas, o que a gente fala cabeça de sistema, ou cabeça de gestão, existem nessa cabeça de sistema, cabeça de gestão, profissionais da área meio. Por exemplo, o sistema financeiro da Cefaz, que é responsável pelo pagamento, inclusive um dado bastante relevante, o governo até 2022, se não me engano, tinha 4,5 bilhões em restos a pagar. Hoje tem só 1,5 bilhões de restos a pagar, então quitou aí quase 3 bilhões, um pouco mais de 3 bilhões de restos a pagar, e o superintendente financeiro, que é responsável por essa parte
do Sistema Financeiro da Secretaria de Fazenda é uma analista da minha carreira, é o Zé Alberto. Então, esses profissionais atuam nisso, no planejamento estatística, no orçamento, convênios e parcerias, na gestão da informação, no financeiro e contábil, no suporte à gestão da receita pública, na gestão de pessoas, na gestão de patrimônio documental e serviços integrados, nas aquisições governamentais. Inclusive a CEPLAG conseguiu economizar aí quase 100 milhões de reais de do início do governo Mauro, 2020 a 2024, porque nós temos servidores analistas que trabalham lá, analistas e técnicos que trabalham lá, a secretária adjunta de aquisições, os superintendentes são analistas, são técnicos da minha carreira, perdão, e ajudaram aí a economizar quase 100 milhões de reais, optando por pregões eletrônicos, por juntar os pregões eletrônicos num só, enfim, modalidades que eles tinham à disposição e ajudaram a administração nisso. Enfim, no suporte à arrecadação, no Tesouro Estadual, na análise jurídica. Então, a nossa carreira é uma carreira de especialistas. Eu costumo dizer que é uma carreira de intelectuais, mas mais do que isso, é uma carreira de especialistas, que tem principalmente os 5 principais perfis: advogado, contador, economista, profissional de TI e administradores de empresa. Então, 95% da minha carreira, dos 1.200, quase 1.300 servidores em atividade, se concentram nesses 5 principais perfis. Só 69 estão em perfis gerais, como matemático, como profissional de educação física, psicólogos e outros. Mas 90%, 95% da carreira hoje é concentrada nesses 5 principais perfis que ajudam em toda a gestão pública. Então, esse suporte, né? Vocês tiveram recentemente uma reunião aí para trabalhar, debater o programa de reposicionamento institucional e salarial de carreira, né? E você apresentou esse estudo. Eu queria que você contasse um pouquinho primeiro, falasse sobre esse estudo que você levantou, né? O que dados, por exemplo, te surpreenderam, né? Surpreenderam a diretoria, a gestão, e como é que estão sendo essas tratativas, né? Por que, especialmente, reposicionamento? Isso, é muito importante essa questão do que nós apresentamos para o Estado. Nós tivemos uma reunião com o secretário Fábio Garcia, uma primeira reunião com o secretário Fábio Garcia, inclusive articulada pela deputada Gisela Simona, a quem agradeço aqui de público, e foi uma reunião muito importante. Nós fomos apresentar um trabalho, nós fomos apresentar um levantamento que desde o início da nossa gestão a gente está fazendo, Lídice. A gente se reuniu dentro do sindicato, fosse na hora do almoço, fosse depois do expediente, a gente chamava o pessoal para almoçar lá, porque está todo mundo atribulado de trabalho, você sabe muito bem como é a nossa vida, e eu achava o horário que fosse, nós nos reunimos com quase 100 profissionais da nossa carreira, as principais cabeças pensantes da nossa carreira, para formular um trabalho, para desenvolver uma ideia, para entender a nossa carreira. Muitas vezes você fica como ponta de lança, como franco atirador. Eu costumo dizer, até brinquei com o secretário, eu era um franco atirador, e a gente está de fora, e a gente vai para alguns enfrentamentos, e muitas vezes por esse afastamento com a realidade da categoria, a gente não sabe o que está tendo dentro do governo. E aí a gente sentou com esses profissionais para entender qual era a área de fato de atuação da nossa carreira, onde nós estávamos espalhados, e isso nos surpreendeu em alguns pontos. A gente tinha uma ideia que desses 1.277 profissionais da nossa carreira, nós estivéssemos espalhados aí em praticamente todas as secretarias, e estivéssemos muito espalhados. Mas a gente percebeu que 70% dos profissionais da nossa carreira estão nessas principais secretarias, Cefaz, Ceplag, Cesp e MTprev. Então, dos 70%. Os demais estão estão na SEDEC, estão na CGE, estão na PGE, então, e na Cinfra, quase 5% da nossa carreira também está na Cinfra, inclusive o secretário adjunto de concessões de rodovias também é da nossa carreira, que está lá, é o Joelson. E a gente percebeu isso, que nós estamos concentrados em secretarias que hoje determinam as políticas públicas prioritárias do governo. O governo pensa em segurança pública o tempo todo. Nós estamos lá dentro, ajudando nas compras, nas licitações. O governo está muito preocupado com a questão do MTprev, da Previdência dos servidores. Nós temos, e não tem quadro próprio dentro do MTprev, então 60% do quadro do MTprev hoje é formado por analistas e técnicos da nossa carreira. Então foram meses de levantamento, de estudos, que a gente buscou identificar a importância estratégica da carreira para mostrar isso para o governo. Não chegar de pires na mão, eu quero um aumento, eu preciso de um aumento porque eu mereço. Não, eu preciso demonstrar quais são as nossas entregas, a importância das nossas entregas e a importância do trabalho que a gente desempenha
para que outras carreiras brilhem. A gente costuma dizer que a nossa carreira trabalha para outras carreiras brilharem, né? A nossa carreira trabalha esse meio, né? essa gestão sistêmica para que as licitações aconteçam nos prazos, para que a Cinfra entregue obras, para que as licitações aconteçam no prazo, para que a segurança pública não fique desguarnecida de viaturas, de coletes, de armas, né? Então todo esse trabalho sistêmico que a nossa carreira faz serve para que a administração pública entregue as políticas públicas que ele planeja e almeja. Então esse trabalho foi muito importante, surpreendeu inclusive os dois secretários com quem nós conversamos até o momento, que foi o secretário Basílio e o secretário da Casa Civil, o Fábio Garcia, porque perceberam que a gente vai para conversar com conhecimento técnico do próprio Estado, das entregas que o Estado costuma se vangloriar na própria imprensa. E a gente mostrou que nós estamos envolvidos diretamente em grande parte delas. O governo costuma, nós logo vamos discutir um pouco sobre transformação digital, e nós estamos envolvidos em todo esse processo dessa inovação tecnológica, porque passa o Estado de Mato Grosso, porque passa o governo federal, mas principalmente o Estado de Mato Grosso está investindo pesadamente na questão da transformação digital. Então, o Portal Único de Serviço do Estado tem dedo nosso, o Portal Único de Mato Grosso, a atuação no Comitê Executivo de Transformação Digital, nós temos vários colegas lá dentro, os eventos de capacitação da cultura digital, porque você tem que mudar a cultura da administração pública, né? A gente precisa fazer com que o servidor entenda que este é o momento e ele precisa se adaptar a isso. Muita gente tem resistência com a tecnologia. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com a tecnologia. Os quarentões para frente. Os quarentões para frente, exato. Nossa, minha mulher me ajuda em tudo, eu não quero, eu não tenho paciência. Falo, não, faz aí, faz aí. Mas, moça, você tem que aprender. Eu tenho uma dificuldade e reconheço isso. E sei que muitos colegas têm essa dificuldade. Mas nós somos uma carreira, inclusive uma carreira jovem, que ainda tem mais 20, 25 anos, 80% da carreira tem mais 20, 25 anos ainda para produzir para o Estado. Então ele tem que estar adaptado a esse processo de transformação digital, e nós temos feito isso de tal forma que nossa carreira tem orientado e mudado essa cultura dentro da administração pública, tem palestrado, tem desenvolvido vários trabalhos que ajudam o governo na condução desse processo da transformação digital. Então isso é muito importante. Inclusive na atuação de pareceres técnicos, em processo de aquisições de produtos tecnológicos, porque você vai contratar um serviço tecnológico, você precisa saber se aquele serviço vai atender a demanda daquela secretaria, daquele órgão, daquela entidade. E quem orienta isso dentro desses processos licitatórios são, em geral, profissionais da área de tecnologia da informação da nossa carreira. Então é um trabalho muito amplo, que a gente, ao longo desse trabalho, se surpreendeu com a importância que a nossa carreira tinha. A gente voltou, eu brinco, para o chão de fábrica, né? Que para entender ali dentro da secretaria aonde nós estamos, que o nosso chão de fábrica é o chão da secretaria, é o setor, é a unidade resumida ali, né? Suas células de sobrevivência institucional, e a gente foi para dentro disso para poder compreender como é o funcionamento do Estado como um todo e aonde nós estamos inseridos, que faz essa grande máquina caminhar e andar para frente, como a gente tem visto o Estado de Mato Grosso crescer e melhorar a arrecadação, e melhorar o setor de infraestrutura, enfim, deixando algumas coisas aí a desejar com relação ao servidor, mas isso a gente também tem condições de ajudar, inclusive orientar o governo a como conduzi-las. Sim, na verdade, assim, existem algumas categorias que estão demandando, por exemplo, concursos públicos, né, mais pessoal. Essa necessidade ocorre também na área meio? Sim, sim, bastante, viu? Nós temos uma preocupação. Eu estava conversando ontem à noite, domingo, com uma colega da minha carreira, com a Ana Célia, que é do setor de cálculos lá do MTPrev. Ela é responsável por cerca de 1.600 processos mês de cálculos de servidores. Isso é uma coisa desumana, é desproporcional para que um setor e poucas pessoas consigam. Tem ela, se eu não me engano, mais um concursado e 3, 4, 5 estagiários. Então essa mão de obra, que ela é rotativa, isso é o pior ainda para a administração, essa falta de solução de continuidade. Porque quando esse estagiário aprende a lidar, porque são várias regras, são várias fórmulas de cálculo, são várias regras de aposentadoria, então é um setor complexo de se atuar. Então quando essa pessoa consegue entender aquilo, 2 anos ela está fora. Ela não pode mais, inclusive, ser recontratada por estágio naquele mesmo setor, naquela mesma secretaria. Então você perde todo esse conhecimento acumulado ao longo desses 2 anos.
Por isso a importância do concursado, porque o concursado vai ficar muito tempo. E o concursado orienta, inclusive, esses contratos temporários. A gente tem discutido muito a questão da contratação, da terceirização na gestão pública, e a gente entende que há uma necessidade de terceirizar certos pontos, certas áreas da administração, pela necessidade de transitoriedade da mão de obra ali e tal, mas também quem tem que gerir esse contratado são os profissionais de carreira, que ele precisa orientar esses contratados a como desenvolver esse trabalho, porque ele chega completamente cru na administração pública. E concurso para a área meio ele é fundamental neste momento. Nós somos uma carreira que tem 1.960 profissionais por lei, e nós temos hoje 1.270 profissionais na atividade, uma defasagem de mais de 600 profissionais, principalmente na tecnologia da informação, com advogados. É fundamental que a gente faça um concurso para advogados, para profissionais de TI, seja 30 vagas, 40 vagas para TI, mais 30, 40 vagas para advogados, para contadores também, para administradores de empresa. Inclusive eu estou fazendo aqui um apelo público aí para a Casa Civil, para a própria CEPLAG. Foi feito um concurso na AGER. Esse concurso era para 2 vagas apenas, era para os profissionais da AGER, colocaram ali dentro algumas vagas para profissionais da área meio, administradores, contadores, se eu não me engano também técnicos ali no nível médio, mas para administradores, para chamarem 2 e classificaram 8. Nós estamos pedindo que chamem esses 8 administradores, os contadores só cadastro de reserva, então tem lá pelo menos 15 que foram aprovados, classificados, para que chamem, porque já se gastou recurso para fazer esse concurso, então seria muito importante chamá-los, ainda que não ficassem lotados na AGER, que pudessem ser reposicionados, redimensionados para outras secretarias. Então isso é fundamental, esse concurso está feito, não teve orçamento para esse ano para a AGER poder fazer esse chamamento, mas a gente quer que garanta-se esse orçamento para ano que vem, suplemente, porque recurso tem, o governo está terminando um ano aí com quase 11 bilhões em caixa. E essa é uma informação real, viu? É a informação que nós temos. Sim, e falando então de transformação tecnológica, né? O que vocês estão vislumbrando para um futuro recente? Porque a gente vê que, na verdade, a tecnologia ela está assim, vindo como uma onda gigante, e quem não souber surfar nessa onda daí vai, né, ter muita dificuldade, vai... Né? Enfim, né? É um caos não, aí, um caos. Né? Que você citou, mas eu queria que você detalhasse um pouco o né? Qual a preocupação maior. Muito desse trabalho que nós iniciamos foi depois de uma reunião ampliada que nós tivemos com os profissionais de TI da nossa carreira, uma reunião virtual, que teve mais de 70% de participantes de todos esses 90 profissionais de TI. E a gente tinha uma ideia de conversar por segmento. Vamos começar a nossa gestão conversando com os advogados, conversando com os profissionais de TI, conversando com os contadores. Mas quando a gente conversou com os profissionais de TI, a gente entendeu que o problema era muito mais embaixo, né? O buraco, como se diz, era muito mais embaixo. A gente tinha que ter uma preocupação como um todo, a partir da transformação digital. A transformação digital é algo real, ela já está acontecendo, o governo já está passando por isso. Muitos produtos e serviços que eram feitos de forma presencial, ali no balcão, entre você e o cliente, que é a população, que é o pagador de impostos, hoje está sendo transformados em produtos e serviços digitais. Olha um exemplo, é o Detran. O Detran, eu não me lembro, eu fui agora no Detran para terminar só uma questão de uma transferência de um carro, mas não me lembro a última vez que eu fui no Detran para emitir uma guia de PVA, para emitir uma guia. Hoje você faz, você compra e vende o seu carro sem precisar pisar na repartição do Detran. E isso vai se aprofundar nos próximos anos. Isso vai se aprofundar em todos os setores da gestão pública, em todos os níveis, Lídice, seja federal, estadual ou municipais. Eu tenho conversado muito, sou vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros de Mato Grosso, tenho conversado muito com os sindicatos municipais a respeito disso. Se preparem, porque vai vir uma onda de transformação digital nos municípios também, com recursos, inclusive, injetados pelo governo do estado e o governo federal, que vocês precisam estar preparados. E vai haver com isso um enxugamento de postos de trabalho. Isso é quase natural. E as pessoas podem estranhar de me ver falando isso com essa naturalidade, mas é isso que nós temos observado. Isso vai acontecer. Aonde eu precisava, por exemplo, daqui a pouco, nós temos esse decreto, que é o decreto 338, que inclui a Agenda Estratégica Digital do Governo. É praticamente o que se chama de Governo Digital de 2023 a 2027. E esse decreto traz diretrizes extremamente ousadas para a administração. Vamos lá, promover 15 ações de inclusão digital voltadas para os cidadãos,
até 2027, realizar 5 sessões que incentive a sociedade a apresentar ideias, soluções digitais. O governo vai integrar, ele quer integrar até 2027 todos os dados financeiros de estados, de outros estados. Então, essas compras e vendas interestaduais, esses dados, eles precisam estar integrados. A partir do momento que isso acontecer, a área fiscal vai sofrer uma transformação profunda. E a área fiscal está muito preocupada com isso. Com a vinda da reforma tributária e o avanço da inteligência artificial, tudo isso misturado num caldeirão só, a gente não sabe ainda quais as consequências para a gestão pública nos próximos 3, 4, 5 anos. E são 3, 4, 5 anos. Não é pensar que daqui a 10 anos isso vai acontecer. Isso passa muito rápido. Isso passa muito rápido. Isso passa muito rápido. E eu posso dizer que a pandemia antecipou em 10 anos todo esse processo de inovação tecnológica na gestão pública. A gente precisou aprender a se conectar com pessoas em outros estados para não parar o trabalho que a gente estava fazendo. E a administração pública em nenhum momento parou durante a pandemia. Os servidores foram colocados algumas vezes em teletrabalho, estavam em teletrabalho. Eles não estavam folgando em casa, eles estavam trabalhando, usando novas ferramentas digitais para manter o seu trabalho em dia. Então isso aconteceu de uma forma avassaladora e continuou após a pandemia. E isso vai se aprofundando. O governo fez uma captação de recursos no BID, né, Banco no BID, Interamericano, né, de Desenvolvimento, de quase 500 milhões de reais para aprofundar esse processo de transformação digital. Então, para comprar produtos e serviços tecnológicos e de inovações tecnológicas, o governo federal criou o Ministério da Gestão e Inovação Tecnológica. Ou seja, a administração como um todo está passando por esse processo de transformação e a gente precisa estar por dentro dele. A minha carreira é a maior carreira com o número de profissionais de tecnologia da informação no Estado. Nós somos 87, para ser exato no número. Defasagem aí de 40, 50, né, para não colocar 100 profissionais aí, a gente vai dobrar o número de profissionais de tecnologia da informação. Hoje, inclusive, outra empresa pública, que é a MTI, que é uma empresa importantíssima hoje para gestão tecnológica do Estado, tem ocupado espaços que a gente entende que deveriam ser espaços da área sistêmica, da área meio. Não como adversários de espaços, não, mas como complementares, né? Um faz um trabalho e o outro complementa esse trabalho. Então, tem que haver essa parceria MTI e os profissionais da área meio da área de TI da nossa carreira. Então, todo esse trabalho e o que vem a ser daqui nos próximos anos é o que a gente está buscando entender para se reposicionar. Então, quando a gente usa o termo reposicionamento e não reenquadramento, reestruturação, reconhecimento, como sempre se usou, é por isso, porque a gente está olhando isso acontecendo e a gente precisa se reposicionar, sair da frente do trilho e não ser atropelado por ele e passar a gestão desse trem que a gente se garante enquanto carreira, participando e pertencendo a esse processo de transformação digital e não sendo contrário e repelindo. Nossa, são muitos desafios, né? E a gente olhando assim de fora, né? Olhando com essa visão leiga, a gente imagina que traga aí muita preocupação, muita ansiedade, claro, né? Mas assim, e ao mesmo tempo vocês têm que continuar nas lidas de vocês com outros desafios que vêm também agregando. Um deles, por exemplo, você está trabalhando aí, você está atuando na negociação coletiva nacional aí, né, do servidor público. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa negociação, né, o que precisa ser feito, né, para atender a convenção da OIT, né, porque assim, aí você vem para um macro, né, que você está atuando aí, e que é toda uma cadeia para que haja um serviço público de qualidade, para que haja também um reconhecimento do trabalho do servidor público, né? Como é que está esse trabalho? É muito importante isso, principalmente essa parte final da tua fala, que é um serviço público de qualidade. Tudo isso que a gente está falando aqui é para entregar melhores serviços públicos para a sociedade, que somos nós mesmos, né? Nós não podemos nos excluir desse processo. Nós somos parte, né, ativa da sociedade, a gente mora nos bairros, a gente precisa de escola, a gente precisa de calçadas, a gente precisa de bons asfaltos, a gente precisa de serviço público como um todo. Então, a intenção de todo esse trabalho do servidor é melhorar o atendimento para a sociedade, para o povo, né?
Serviço público é serviço do povo, não é serviço do Wagner, não é serviço do governador, é serviço do povo. Quando a gente fala público, parece uma coisa tão distante, né? E serviço público é serviço do povo. Servidor público é servidor do povo, viu, gente? Preciso que vocês entendam isso. E, de fato, há um trabalho hoje no governo federal, pode ser um marco nas relações de trabalho entre governo federal, estadual e municípios e os seus representados, né, os seus trabalhadores, porque hoje não há uma obrigatoriedade do gestor sentar-se à mesa para discutir, como existe na iniciativa privada. O Sindicato dos Jornalistas discute com as empresas de jornalismo os acordos coletivos de trabalho e define ali o que é melhor para esse profissional, seja do jornalismo, seja do comércio, seja da indústria de mineração. Existe um sindicato patronal e um sindicato de trabalhadores que juntos, todos os anos, são obrigados a sentar-se à mesa por uma imposição legal e discutir aquilo que é melhor ou pior para esse trabalhador. Seja melhorar um auxílio saúde ou um plano de saúde, seja uma cesta básica, uma divisão dos lucros através do PLR, participação em lucros e resultados, enfim, todo o contexto que envolve essa relação de trabalho. Na administração pública não há essa obrigatoriedade. Existe uma convenção internacional de trabalho, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo governo brasileiro e nunca foi cumprida na prática, nunca foi regulamentada. Essa convenção exige que o gestor público e os trabalhadores, todos os anos, como o trabalhador privado, sentem à mesa e negociem suas relações de trabalho. Seja a relação da reposição da inflação, seja a questão da saúde mental, a saúde e segurança do trabalhador, pontos em comuns que envolvam toda a massa de trabalhadores que são de várias carreiras, então precisam discutir pontos em comum. E o governo Lula, desde o seu início, implementou um grupo de trabalho. Eu sou secretário nacional do Serviço Público Estadual da Central dos Sindicatos Brasileiros, então tudo que tem relação com o servidor público dos estados, eu sou o cara da CSB que discute isso com todos os estados da federação. E dentro desse contexto eu fui indicado para participar desse grupo de trabalho como suplente, porque os dois indicados é o presidente da Confederação Nacional de Servidores Públicos Municipais e o diretor jurídico da Federação Nacional da Polícia Federal, que é o Flávio Werneck, porque tem base em Brasília e fica mais fácil para participar das reuniões presencialmente. E como suplentes, eu, aqui de Mato Grosso, um estado tão pequeno, mas com essa importância política do movimento sindical, e também o presidente da Federação dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, Sérgio Arnold. Então nós somos suplentes desses dois representantes, mas a gente participa de todas as reuniões e está envolvido. Nós entregamos para o governo federal, para o Ministério da Gestão e Inovação, na semana passada, após uma reunião de consenso da proposta, um texto para o governo federal analisar e apresentar a sua contraproposta, que é buscando a regulamentação da Convenção 5.1, que se obrigue estados a municípios sentarem à mesa com seus trabalhadores e discutir esses pontos que são pontos em comum para toda a massa de trabalhadores. E isso pode ser um marco nas relações de trabalho entre servidor público e governos, estados e municípios. Então é muito importante isso que está acontecendo, a gente espera que isso venha a surtir algum efeito. Nós já tivemos em outro momento aprovação de um texto, a Dilma chegou a vetar esse texto e voltou a estaca zero, porque aí você discute o direito de greve no serviço público. Hoje não há uma regulamentação do direito de greve, o direito de licença de servidores para atuação nas suas entidades sindicais, não há também essa disposição nacional a respeito disso. Então, existem outros pontos que estão sendo tratados dentro desse projeto de lei complementar, se não me engano. Não é uma emenda constitucional, é lei complementar, que é uma regulamentação da Convenção 5.1 que tem força de norma constitucional. Então, é muito importante esse processo. A gente espera que o governo Lula, né, ouça esse conjunto de trabalhadores. Foram entidades muito representativas. As 6 centrais estiveram sentadas à mesa durante esses 6 meses de governo Lula, para discutir os termos dessa proposição, e a gente espera que nos próximos 1 mês, 2, agora a gente sente à mesa com o Ministério da Gestão e Inovação e discuta tecnicamente, ponto a ponto, o que foi apresentado. Esse ano ainda. Esse ano ainda, a gente espera bacana. Que sim. Bom, eu sei que a gente está estendendo um pouco, gente, mas tem muito assunto para tratar, né, com o Antônio Wagner. Eu queria, antes da gente encerrar, que você falasse um pouquinho da questão da Previdência, né?
Existe aí um grupo de trabalho para debater aí, fazer estudos de impacto de isenção da contribuição, né, da Previdência dos aposentados até o teto do INSS. Então quer dizer que pode ainda sair, ainda há negociação, isso não está fechado? Olha, a gente entende que não. O governo instituiu através do Conselho de Previdência, eu assumi como titular no Conselho de Previdência pelos próximos 3 anos, representando toda a massa de servidores do Poder Executivo, 100 mil servidores do Poder Executivo. Hoje eu sou responsável por debater os assuntos que envolvam esses trabalhadores no Conselho de Previdência. Antes de eu tomar posse, instituiu-se um grupo de trabalho, me colocaram inclusive como coordenador desse grupo de trabalho, para rediscutir a tributação em cima dos aposentados e pensionistas. Nós fizemos um pedido para o atuário do Conselho de Previdência, o doutor Leonardo, se não me engano, e apresentamos 4 cenários para ele. Cenário 1, de tal a tal faixa, qual seria o impacto, cenário 2, de tal a tal faixa, qual seria o impacto, buscando entender qual seria o impacto financeiro para apresentar na próxima reunião do Conselho de Previdência. Não satisfeitos com os dados que eles nos apresentaram, nós pedimos um segundo estudo atuarial, com relação a por carreira, qual seria a afetação por carreira daquelas projeções desses 4 cenários que nós fizemos. Ele apresentou para a gente uma reunião na semana passada, nós temos que concluir o relatório agora, o presidente do Sintep está no grupo também, e algumas outras pessoas que foram indicadas para esse grupo de trabalho. Nós temos que fazer esse relatório até a próxima reunião do Conselho de Previdência e apresentá-lo, mostrando os cenários e os impactos que isso causa. Existe uma pressão também por parte da Assembleia Legislativa que dizia que aquela reforma estava sendo feita até o governo entrar nos trilhos, financeiramente falando, e depois eles corrigiriam essa tributação, principalmente em cima das pessoas que menos ganham hoje no Estado. Né? Essa isenção até 6 mil, que era antes, ela era muito importante, que é o que acontece hoje na iniciativa privada. A pessoa aposenta, ela não paga mais previdência. Nós, do setor público, a gente aposenta, a gente pagava acima daquilo que superava o teto do INSS, hoje 7 mil e poucos reais. Então, após a reforma, passou-se a descontar acima de 3 salários mínimos, até quem ganha até 9 mil reais, descontar 14%. Quem ganha 11, 12, 15, 20 mil reais, desconta 14% daquilo que supera um salário mínimo. E isso taxou pessoas, tributou pessoas com faixas salariais muito baixas. Isso prejudicou muito esse trabalhador. E essa discussão ela está sendo feita tanto na Assembleia Legislativa quanto no Conselho de Previdência. A partir desse trabalho, o governo vai avaliar politicamente e financeiramente se tem condições de alterar alguns aspectos do que nós apresentarmos ali. A gente espera que o governo tenha um pouco de sensibilidade com relação a esse tema, porque tem penalizado bastante os nossos aposentados e pensionistas. Ok, alguma questão que a gente não abordou para encerrar? Não, tem tantas questões, o Antônio Wagner fala muito, mas eu agradeço, acho que tem bastante assuntos aí como reposição da inflação e essas coisas que são também do coletivo, eu acho que o coletivo tem que tratá-las, né? Não é uma carreira em específico que tem que se insurgir contra isso, é um coletivo que deveria discutir esses assuntos, como esse coletivo está achando que está bom do jeito que está, então que fique do jeito que esteja. Né? Mas a gente tem muito o que discutir, sim, de saúde e segurança do trabalhador, a saúde mental, a gente tem essas preocupações, mas para o espaço de hoje eu agradeço demais a tua contribuição com a publicidade desses assuntos que a gente colocou aqui. Ok, muito obrigada, fica aberta aí. Então, até para outros sindicatos que quiserem, né, vir e trazer aqui as suas considerações e, né, e falar um pouco também até desses temas que você abordou, né? Fica à disposição. Obrigada novamente. Obrigado você, Lídice. Obrigado, RD News, mais uma vez, por esse espaço extremamente democrático. Bom, nós ouvimos Antônio Wagner, presidente do SIMPAIG, o Sindicato dos Profissionais de Área Meio do Governo do Estado de Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Compartilhe. Até a próxima.